Vamos nessa sessão trabalhar com a formatação de células e intervalos de células. As duas coisas são similares e não faltam recursos para deixar a nossa planilha mais bonita, mais apresentável, não somente para outra pessoa, mas até para nós entendermos o que estamos fazendo e depois fica mais fácil localizar os dados. Então, vamos lá, eu já abri aqui o Excel. Vou trabalhar na versão offline, ou seja, do notebook, do desktop. Essa é a planilha que a gente já tinha começado a trabalhar. Então, vou fazer algumas coisas com ela. Então, primeiro eu quero calcular o percentual de jogadores que cada um tem em relação ao total. Então, vou fazer isso, vou colocar uma fórmula, então vou digitar o igual ou o sinal de mais. Quando eu digito igual ou sinal de mais, o Excel já sabe que está vindo aí uma fórmula. E com o cursor vou pegar essa aqui do lado, no caso aqui a C3, e eu quero que seja o percentual em relação ao total de jogadores. Então divido isso, coloco a barra, e vou clicar aqui na célula total. O que eu quero? Eu quero que todas as demais células daqui, que eu vou copiar, dividam pelo mesmo total. Então, eu vou fixar essa célula. Para isso, nós já vimos, eu vou colocar aqui o cifrão. Quero fixar não somente a coluna, mas também a linha. Pronto, dou Enter. E aí eu posso copiar aqui, marco a região, que eu quero que ele copie esse conteúdo e clico aqui em colar. Pronto. Posso também fazer o seguinte, tenho aqui a célula, pego aqui no canto inferior e arrasto, também funciona da mesma maneira. Então, vamos lá. Vamos começar a formatar. Vou colocar aqui escrever proporção. Enter. Primeiro eu vou formatar os números. Então, eu quero que isso daqui seja um percentual. Então, marco aqui essa região. Como que eu marco essa região? Clico na célula inicial, aperto o botão esquerdo do mouse e seguro. E aí vou arrastando até marcar ou achurar a região que eu quero formatar. E aqui eu clico, vem aqui, ó, estilo percentagem. Posso clicar aqui que já está fácil, posso clicar nesse menu aqui, onde ele me dá também a opção de porcentagem e tem outras alternativas. Então posso deixar no modo científico, fração e assim por diante. Então, eu gosto, até porque já está mais fácil. Vou voltar aqui para a página inicial. A página inicial é onde tem normalmente a formatação. Eu já deixo pronto aqui, ó. Já tem o estilo porcentagem. Só que eu quero com uma casa depois da vírgula. Para isso, eu tenho essas opções aqui, onde aumenta o número de casas, diminui o número de casas. Então, se você sempre deixa o mouse parado, ele já vai jogar ali um lembretinho. Então, clico aqui, pronto. Uma casa depois da vírgula, posso clicar mais para ver mais casas, mas aí para nossa aplicação é exagerado. Então, vou clicar aqui em diminuir o número de casas. Pronto, tá bonito. Os números aqui também, vamos ver, eu quero colocar uma casa depois da vírgula aqui. Então, posso marcar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, posso também clicar aqui, escolher número, ou tem essa opção, já posso, no cantinho aqui, ele falou em número, no cantinho inferior direito dessa parte da faixa, posso clicar em formato de número, e aí ele vai fazer uma sugestão, e aí podemos mexer à vontade aqui e escolher o formato que eu quero. Vou cancelar aqui. Ou também o seguinte, depois que eu clico e marco a região, eu posso clicar, dou um clique com o lado direito do mouse
e ele já me dá uma série de opções. Então, já traz uma parte do menu de formatação aqui em cima. Ele tem aqui o formatar células e outras alternativas. Repare que eu voltei exatamente para a mesma tela. Quero que isso daqui seja número. Uma casa decimal somente, não preciso mais. Estão vendo aqui onde ele está falando exemplo? Isso o Excel repete em várias telas dele. Ele costuma dar esses exemplos de como que vai ficar a formatação, até para a gente já visualizar e ver se é isso mesmo que a gente queria. Inclusive, quando a gente vai trabalhar com as fórmulas, ele já dá prévias de resultados. Então, ficou assim. E eu quero usar um separador de 1000. Então, reparem aqui embaixo, ele já vai mostrando também, ó, já apareceu ó, uma casa depois da vírgula e um separador de 1000. E se tiver número negativo, ele já mostra as várias alternativas de número negativo que eu posso trabalhar. Então, olha, se tiver um número negativo, eu quero que isso me chame bastante atenção. Então, eu quero que isso fique na cor vermelha e com um sinal de menos na frente. Então, dou OK, pronto, já está formatado. Vamos dar mais cores aqui, então, marco a região que eu quero, clicando com o mouse onde eu quero, ou eu posso mover com as flechinhas, como eu estou fazendo agora eu estou mexendo com as flechinhas. Se eu segurar a tecla Shift e mexer com a flecha, eu também estou marcando o intervalo. Então, essa é outra alternativa também, para quem gosta de trabalhar com o teclado, funciona. E aí eu vou escolher aqui a cor que eu quero. Então, a cor que eu vou preencher os dados. Essas são algumas alternativas que ele já oferece. E a gente já está vendo aqui as prévias, conforme a gente mexe. Ou tem mais cores. Então, eu falo, ó, não gostei daquilo. Eu posso escolher qualquer uma dessas outras cores aqui. Ou posso até personalizar. Então, posso mexer aqui nesse canto inferior direito. Eu já vou vendo as prévias, e aqui eu posso mexer nessa barra para ver os vários tons, conforme ele vai alterando. E aqui uma outra dica, isso principalmente para quem vai trabalhar com as macros adiante, que vai fazer alguma macro que já vai colorir parte da planilha, já preparar algum relatório, algo desse tipo. Ele já apresenta aqui as cores que a gente vai usar no padrão, por exemplo, RGB. RGB vem de Red, Green, Blue. Então, vermelho, verde e azul, Red, Green, Blue, que a gente pode usar dentro de alguma macro. E ele tem o outro modelo aqui de cores. O mais comum é trabalhar com RGB, ou até formato hexadecimal, que é um formato que se usa muito quando você vai trabalhando, escrevendo alguma página da internet no HTML. Então, às vezes até um truque que eu mesmo uso, fala assim, puxa, qual que é aquela cor? Eu entro no Excel e começo a mexer aqui para pegar os códigos das cores. Então, pegar aqui, OK. Podemos mudar essas cores, posso colocar parte das cores aqui, ó. Gosto de dar um realce aqui no amarelo. E eu quero que essas mesmas cores estejam aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu posso marcar essa região. E aí tem a ferramenta aqui, ó, pincel de formatação. O que faz o pincel? Ele vai copiar não o conteúdo, mas a formatação, a aparência da região que a gente marcou. Então, eu clico aqui. E aí eu vou clicar na região que eu quero que ele passe essas mesmas cores. Então, clico aqui e pronto. O que ele fez? Ele copiou a formatação que eu tenho aqui no título, aqui para baixo. Só que veja o seguinte, na hora que eu formatei os números, eu não marquei aqui o título. Então, o que aconteceu? A minha formatação aqui de baixo mudou. Sem problema. Eu venho aqui, vou aumentar o número de casas aqui, e aqui na proporção, vou clicar no percentual ou porcentagem e aumentar o número da célula. Pronto, já está formatado. Outra coisa, muitas vezes eu quero pegar e mostrar que essa tabela, quero colocar linhas de grade, então tem essa alternativa, colocar aqui as bordas, e tem vários tipos de borda. Então eu vou colocar
essa borda aqui internamente e posso, por exemplo, marcar a região e colocar uma borda externa um pouco mais grossa. Pronto. Outras brincadeiras que a gente consegue fazer aqui. Então, por exemplo, número de jogadores. Eu quero saber, por exemplo, qual desses times tem mais jogadores, menos jogadores. E aí eu tenho essa formatação condicional. Nessa formatação condicional, eu posso colocar barrinhas aqui dentro. Eu posso colocar, vejam aqui no lado o que já acontece. Então, eu vou fazer, inclusive, o seguinte. Inclusive, já aproveitando, vou marcar a coluna. Como que eu marco uma coluna inteira? Eu clico na letra aqui, nela. Já marquei a coluna toda. E agora, com o lado direito do mouse, eu vou clicar e eu tenho a opção de ocultar essa coluna. Então, eu clico aqui em ocultar. Inclusive, repare o seguinte, eu estou na célula B. Quando eu mexo o mouse em direção aqui aos números das colunas, das linhas, ele muda de formato. Quando ele muda de formato, se eu segurar nela e puxar, usando o botão esquerdo no mouse, ele volta a aparecer. Então, beleza. Vou diminuir aqui um pouco, deixar só para lembrar que tem o A aqui. E vou voltar aqui para formatação condicional, marco essa região, entro aqui em formatação condicional. Então, reparem, aqui ó, eu vou passando pelas várias alternativas, ele está mostrando o que acontece. Então, essa formatação vai colocar verde nos maiores valores e vermelho nos menores. Essa vai fazer o contrário. Ao invés de verde e vermelho, essa aqui trabalha com azul e vermelho, esse aqui tons de verde. Ou eu posso usar ícones, usar setinhas, usar o sinal de celular, por exemplo, as bolinhas, os quadradinhos, aí a gosto do freguês, vocês vão... Ou você pode criar novas regras que a gente vai discutir mais adiante. Então, por exemplo, aqui eu vou usar essas barrinhas para indicar onde está mais cheio, quais são os times que têm mais jogadores ou menos jogadores aqui. Posso fazer formatação de tabela, isso a gente vê mais adiante. Tem outras formatações, como por exemplo em dinheiro, posso colocar, é que aqui eu não tenho nada em dinheiro, mas posso trabalhar com euro ou dólar. Uma outra coisa bastante interessante, repara que aqui, ó, número de jogadores, a coluna ficou muito grande só para pequenos valores. Então, o que eu vou fazer? Eu clico nela, e eu quero fazer o seguinte, eu quero que esse texto seja quebrado. O que quer dizer que esse texto seja quebrado? Eu vou, por exemplo, da maneira que está, eu vou pegar a coluna C e vou diminuí-la de tamanho. Pronto. O que acontece? Eu não consigo ver tudo que está escrito. Então, eu quero quebrar o texto. É o que eu vou clicar aqui, ó. Clicando dessa maneira, pronto. A célula C, ele vai quebrando as palavras ou o texto em novas linhas. E agora, só que a formatação ficou feia. Então, pelo menos na minha opinião. Então, agora eu vou pegar essa célula aqui, que eu já marquei, a célula C2. Eu quero centralizar tanto o conteúdo dos dois lados. Então, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, tá aqui. Cliquei dessa maneira. Essa proporção aqui, o que eu quero fazer? Eu quero diminuir o tamanho dela. Então, eu quero que escreva isso, por exemplo, na vertical. Pronto. Ixi, ficou esquisito. Então, vou colocar isso no sentido horário. Ficou um pouco mais esquisito, mas ficou interessante aqui, ó. Então, vou deixar todas aqui no sentido horário. O que eu faço aqui? Marco essa região. Sempre que eu quiser trabalhar com mais de uma célula, lembre que eu posso marcar um intervalo. E aí eu vou clicar aqui, ó. Vira para o lado. Ficou bonitinho isso aqui, hein? Pronto. Tá essa tabela.
E a partir daí a gente pode começar. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, eu quero deixar o texto aqui em itálico, negrito, quero sublinhar, realmente para chamar bastante atenção. Vou marcar essa região, eu não gostei da letra Calibri, na verdade eu gosto, mas eu vou mudar para outro tipo de letra. Então aqui para o Algerian. E aí a imaginação é o limite, ou o gosto ou até às vezes um mau gosto de quem está fazendo a formatação. Então tá, vejam que não faltam possibilidades aqui, é questão também de vocês irem explorando e se divertindo. Posso diminuir aqui o tamanho das letras, então achei que ficou o tamanho muito grande, vou diminuir o tamanho da letra aqui para trabalhar aqui tamanho 9, assim eu posso enxergar melhor. A média, o número de valores ficou afastado dos números, vamos dizer, eu quero que fique mais próximo, então vou colocar um alinhamento aqui à direita da célula, clico aqui, veja que ele já mexeu nos 2 intervalos. E esses valores eu quero que fiquem com um número menor, então vou colocar aqui um Calibri, não, vou colocar um Arial, tamanho 8. E só para fechar, colocar uma borda aqui e mudar a cor desse daqui, colocar um azulzinho e algo bem nacional, colocar um verdinho. Pronto. Tá aqui. Nossa, vou diminuir o tamanho aqui da altura dessa linha, posso até sumir. Fiquem tranquilos, ela reaparece conforme a gente vai mexendo aqui. Assim como vou também mexer esse tamanho aqui. Vou pedir ele para quebrar automaticamente, então vejam aqui antes. Lembre-se assim, errei alguma coisa, quero voltar para trás, eu tenho aqui em cima a possibilidade de desfazer. Inclusive, quando eu clico aqui nesse triangulinho, ele mostra todo o histórico que eu quero desfazer daqui. Então, posso desfazer um monte de coisa. Então, vou desfazer só aqui, desfiz. Clicando aqui em cima, posso refazer o trabalho. Na versão online, essas funções ficam aqui, desse lado. E aí pronto, como está na proporção, posso até diminuir um pouco mais. Você repara que ele está quebrando e a planilha fica com uma outra cara mais bonitinha. Muito bom. Esse é um começo, uma introdução. A formatação tem muita coisa que a gente pode fazer nela, então mudar cores, letras, formatos de números, datas, assim, não tem motivo para não fazer um belo trabalho, uma bela formatação da sua planilha, para os relatórios, para depois imprimir. Nas próximas sessões a gente vai ver outras coisas que a gente pode fazer com Excel, que não tem fim. Até mais!